Assim, não dá pra esperar muito mais que isso do Corinthians. O Corinthians não é um... É claro que também não acho que é um time pra cair. Acho que o Corinthians na zona de rebaixamento é exagero. Esse time pode fazer um pouquinho mais do que vinha fazendo. Ele tava jogando bola pra estar na zona do rebaixamento mesmo, mas pode fazer um pouco mais. Só que não muito mais. Assim. Você gostou da mudança tática? Ele não jogou. Isso, né? Ele botou o menino lá, o Mantuan, fazendo uma função diferente. E o Ramiro também se infiltrando muito dentro da área. O que você achou? Eu acho legal. O time, tanto o Jô quanto o Bocelli, são dois bons centroavantes, mas nos jogos do Corinthians, normalmente, eles quase não pegam na bola. Acho que até o time depois pode utilizar um centroavante, principalmente o Jô, que é muito bom. Mas os dois centroavantes do Corinthians, qualquer um que estivesse em campo, praticamente não participava do jogo, porque o time tem muita dificuldade para a bola chegar na frente. É um time muito lento. Então, pelo menos ele teve mais mobilidade ontem, né? Com o Mantuan, com o Casares. O Otero não estava porque está suspenso, mas era uma opção que pode ser usada. O Mancini, assim como o Coelho e o Thiago Nunes, ele está procurando uma formação, né? Os outros dois rodaram bastante o elenco e em nenhum momento eles encontraram pelo menos uma ideia confiável de como jogar, como colocar o time em campo, como o time vai se desenvolver. Vamos ver se o Mancini consegue. E do outro lado, o Vasco, que já está em 16º, né? O Vasco, claramente, ele estava sem noção da realidade dele. Quando ele começou bem o campeonato ali com o Ramon, caiu um pouquinho, mandou o Ramon embora, estreou ontem o Ricardo Sapinto. O Vasco achando que, sei lá, que ia brigar por título, por Libertadores, e não é a realidade. Isso aí não é tão difícil de você prever. Era até óbvio, é só ver o Vasco nos últimos anos. O Vasco nos últimos anos tem sido isso aí, brigar para não cair. Ano passado, o Luxemburgo dirigiu o Vasco, que até foi muito elogiado, porque o time ficou em 12º, e de fato o 12º pro Vasco hoje é uma coisa até boa. É a realidade do Vasco, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então, estavam viajando muito, se achavam que a briga real era ali, Libertadores, alguns podiam até imaginar que lutariam por título. Era uma viagem muito louca, né? Não tinha a menor condição. Né? Ô Fausto, antes que o Vampeta chegue, fale você então, você viu ou você dormiu antes? Não, eu vi um pouco do jogo, mandou sim, só o primeiro gol pra mim, depois você não mandou mais. Eu dei um miguezinho, né? Eu acho que você deu uma dormida, hein? Vira o editor-chefe seu. Ô, Nilson, é o seguinte, primeiro, um dos clubes que mais errou em demitir o treinador foi o Vasco. O Vasco errou em demitir o Ramon, porque ele levou o Vasco por uma situação que não é a situação do Vasco, e ele saberia controlar melhor essa situação que o Vasco está vivendo nesse momento. Não que precisasse iniciar um trabalho novo, como está sendo iniciado. Agora, com relação ao Corinthians, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que eu penso com relação ao São Paulo. Nesse momento, o ideal não é cobrar um futebol bonito, um futebol vistoso, é cobrar vitórias para tirar o Corinthians lá de baixo, entendeu? Nem pensar em zona de rebaixamento pro Corinthians. Então, independente se tá jogando bonito ou não, nesse momento, o ideal é vitória, né? Desse jeito corintiano de ser mesmo. O Everaldo 2 vezes tirou o Corinthians de uma situação complicada, marcando no final, né? 2-1 agora, um golzinho no final também diante do Atlético Paranaense. Então, o Corinthians não tem que pensar em agradar o seu torcedor com futebol vistoso, não. E o Mancini sabe disso. Por isso que eu acho que caiu como uma luva no time corintiano o Mancini nesse momento. Zé Manuel de Barra, sei que você tava narrando o Palmeiras, mas você tava de olho no Corinthians também. Eu vi depois. Ou então você viu o tape, entendeu? Não viu o tape. Alguma coisa. Como eu que vi sim, mas eu nem vou falar do jogo especificamente. Vou falar mais do contexto da situação. O Corinthians está com 18 jogos, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é o primeiro na zona do rebaixamento, tem 16. Ele está com jogos a mais, um jogo a mais pelo menos em relação a várias equipes que já tem 17 e outras que têm 16. Esse jogo foi antecipado do final de semana, então muita gente pode chegar ali próximo, mas é para respirar bem aliviado esse fato dele estar a 5 pontos nesse momento. Quando você olha para a classificação, ele tem 5 pontos à frente da zona do rebaixamento. Neste momento, o torcedor corintiano vai entender, não estou falando peraí, da camisa do Corinthians. Jogo a mais, hein? Eu acabei de falar. Você falou? Acabei de falar. Esse ouvido aqui tá parecendo o Lian. Não, parecendo o Lian, eu escuto de um ouvido só. O Lian, um lado que você fala, não ouve. Então é assim, o torcedor do Corinthians vai entender, não estou falando do Corinthians histórico, dessa torcida gigante, dessa camisa espetacular, campeoníssimo, estou falando do momento. Sei. O campeonato do Corinthians agora, neste momento, é aqui, ó. É de Atlético Goianiense para baixo. Quer dizer, é do meio da tabela. Esse é o campeonato dele. Aí ele ganha do Atlético Paranaense, ele ganha do Vasco da Gama, ele tá ganhando no campeonato dele.
Flamengo já é outro campeonato. Não, mas ganhou, e o Inter duas fora, isso é importante. Então, no campeonato dele, infelizmente, o Corinthians devia estar disputando lá entre os 6 primeiros, 7 e tal. Mas por crise financeira, por erros da diretoria, por falta de planejamento, N razões, o Corinthians não está disputando o campeonato que ele devia. Ou seja, as primeiras, pelo menos 6 posições no Campeonato Brasileiro. Ele está disputando esse campeonato de meio de tabela para baixo nesse momento. Missão: fugir, ficar cada vez mais longe da zona do rebaixamento. Nesse campeonato dele, ele ganhou 2. Mas devia pela história, né, Zé? Ele ganhou 2 pelo time, né? Não, mas eu tô dizendo, esse time por isso que eu falei, nesse momento, realidade momentânea. Ou seja, nesse campeonato dele, ele ganhou as 2 contra Atlético e contra Vasco. Contra o Flamengo, perdeu. E o próximo jogo contra o Inter é outro campeonato. Então, a evolução, a gente vai saber contra o Inter na próxima rodada. Gente, ó, corintiano, pode ficar otimista aí que seu time vai dar uma melhorada, hein? Eu gostei da escalação do professor Mancini, né? Gostei, né? A princípio eu achei meio estranho, como é que vai fazer? Não vai ter ninguém. Não, atuou inteligentemente aquele rapaz, o Mantuan. O Ramiro cresceu de posição, de produção. O Casares fez uma boa partida. Tudo no primeiro tempo eu tô falando. Porque o segundo tempo o Corinthians deu uma encolhida e aí o Vasco foi pra cima e o Vasco... Aliás, o resultado eu não achei justo. O resultado justo seria empate. Entendeu? Não achei o resultado justo, não. É que o nosso Everaldo, o Espímpolo, esse orelhudo do Espímpolo, fica duvidando do meu menino Everaldo. Sim, que era do São Bento. O meu menino Everaldo decide, rapaz. Ele já decidiu o último lá. Aliás, ele jogou alguma coisa ontem. Aliás, você tá parecendo o Parreira. O Parreira que falava, não, o gol é um detalhe. Não tô falando isso não. É que assim, ele tá devendo tanto que até hoje não jogou nada. Mas não interessa. Ontem fez o gol, quero saber se ele fez mais alguma coisa além disso. O detalhe importante ele tá fazendo. O gol foi importante. Fez o gol contra o Atlético Paranaense e fez o gol da vitória ontem. É ele, mas o Espímpolo passou 10 minutos falando que o Everaldo é jogador pra São Bento, não Corinthians no camisa 10. E eu defendendo o Everaldo também. Depois do jogo de ontem? Depois do último, do jogo que ele contra o Atlético. Agora falando sério. Mas contra o Flamengo, como é que ele foi? Não, esse jeito. Mas foi importante agora. Esse jeito de jogar do Corinthians, com o Mantuan, com o Ramiro, com o Casares. O Mancini vai dar uma. Viu, Bruno? Eu tô falando sério, não tô brincando, não. O Mancini, embora o time seja limitado, ele vai dar uma cara pra esse time aí. Eu gosto do Mancini, ele sabe montar o time. E talvez ele esteja montando de uma maneira diferente que os outros fizeram. Ontem e talvez dê certo com isso, né? Ontem ele tentou. Nos jogos em casa, também é um cenário que ele ainda não enfrentou, porque o único jogo em casa dele foi contra o Flamengo, né? E não dá pra levar nada. Aí o Corinthians é café com leite. Hoje é café com leite perto do Flamengo. Que o Corinthians tem dificuldade também. O Corinthians tem dificuldade em quase tudo, né? Mas um time pequeno em casa, mais fechado. Aí também é uma coisa que a gente ainda não viu como é que ele vai armar o time dele num jogo que ele vai precisar criar. Na verdade, não tem nada ainda. Não. Ou quase nada. Não. Ele ganhou do Atlético graças ao Walter, que salvou o Corinthians e sofreu uma derrota de uns 2 ou 3. E aí o Everaldo, o Corinthians tá largo, hein? Em cima da hora, no final, fez o gol. Sorte. Esse é o jeitão do Corinthians. Essa é a história do com Corinthians. Muita sorte. Contra o Flamengo, levou um passeio. E ontem o Wilson falou, o resultado não foi justo. Mas ganhou, é um importante. Também com o gol em cima da hora, um gol de sorte também. Bateu no zagueiro. Mas assim, analisar o trabalho do Mancini... Analisar o trabalho do Mancini, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Tem alguns cenários que ele ainda não enfrentou. Mas pera um pouquinho, o professor tem 66% de aproveitamento em 3 jogos. É verdade, ué. Ele ganhou de 2 adversários que lutam fora pra não cair. De casa, nós ganhamos, porque eu sou Corinthians. Quando joga o Corinthians assim com tudo de fora, meu coração bate preto e branco. Então, ganhamos 2 jogos fora de casa. Ganhamos do Atlético Paranaense fora de casa e ganhamos também do Vasco fora de casa. Perdemos pro Flamengo porque não teve jeito. Aí nós sofremos um atropelamento. E tem que agora nós não podemos, não podemos ser atropelados pelo Internacional, hein? Pelo amor de Deus, porque aí vai ser difícil. Você sabe que o Fábio Santos se tornou um escudo aí pros ídolos corintianos que estavam jogando, viu? Porque estavam falando e pegando muito no pé do Cássio. Ontem. Então, pegando no pé do Cássio, do Gil, do Fagner, o Fábio Santos chegando, tomara que não seja mais um a ser atingido aí pela torcida do Corinthians, né? Porque também conquistou muita coisa pelo Corinthians. Mas ele se tornou um mini escudo aí pra essa situação complicada do Corinthians.